Olá pessoal, tudo bem? Conforme combinado, estou passando aqui para atualizar vocês sobre a crise, sobre o escândalo que está ocorrendo lá na Assembleia de Deus em Pernambuco. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu curtir, ative o sininho para você receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Antes de entrar no assunto propriamente dito, gostaria de lembrá-los que eu preparei para vocês uma playlist com uma breve história da Assembleia de Deus em Pernambuco, desde Adriano Nobre, o desbravador que levou a Assembleia de Deus para o Pernambuco, a fundação da Assembleia de Deus, o primeiro pastor, foi passando pelos pastores até chegar no pastor Ailton José, atual pastor aí da Assembleia de Deus em Recife. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link da playlist Assembleia de Deus Pernambuco aqui na descrição do vídeo. Irmãos, o vídeo que eu postei para vocês sobre a crise na Assembleia de Deus em Pernambuco, se não me engano, cerca de 21 mil visualizações. Isso no meu canal. Agora, no canal do irmão Josué, ele replicou meu vídeo no canal dele, se não me engano, deve estar entre 10 mil também. Então, cerca de 30 mil visualizações. E nós recebemos inúmeros comentários reprovando a nossa atitude de trazer o assunto à discussão, trazer o assunto à luz, alegando, né, essas pessoas, alegando que é um assunto interno que deveria ser tratado internamente. Meus queridos irmãos, que estão criticando a nossa atitude, não só a minha, como do irmão Josué, do irmão Silvio, vários outros que atualizam os irmãos sobre esse assunto. Primeiro, Paulo fala que não era nem para ter problemas na igreja, mas se tivesse, era para resolver na igreja. Sendo que os irmãos estavam levando o problema à justiça. Vamos voltar aqui no contexto da Assembleia de Deus em Pernambuco. Essa crise não era para estar acontecendo. Alguém falhou aí, a administração falhou para estar acontecendo isso. Ponto. Era para tentar resolver na igreja. Não foi resolvido, que é o assunto do vídeo de hoje, que daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Ou aqueles irmãos que estavam levando os casos, as desavenças, os desentendimentos à justiça comum, de juízes que nem crentes eram. No caso de Pernambuco, quem foi que levou o caso à justiça, juízes que nem crentes são? Foi o líder que vocês tanto defendem. Se fosse um crente comum, já era inaceitável. Eu ia falar, gente, mas tudo bem, tal, às vezes não foi muito bem orientado, aconselhado. Mas um pastor de campo, de ministério, não acredita mais na interferência? Que Deus pode resolver um problema, teve que levar? Afeta pouco aí, né? Então, meus queridos, na hora que vocês forem deixar os comentários de vocês, é bom conhecer um pouquinho do contexto, não pega o bonde andando, senta na janela e vai dando tchauzinho, não. Assista os vídeos, assista o vídeo inteiro. Se aproprie do que está acontecendo, Ministério Público, provas robustas, né? A gente não está tirando as coisas do nada. Sobre aquela segunda parte da orientação de Paulo, quando ele fala que o assunto, as desavenças, deveriam ser resolvidas internamente de forma sigilosa a fim de não causar escândalos. Pois bem, tem um canal do irmão Silva Moura da Silva, ele tem cerca de 6.500 inscritos. Esse vídeo que eu vou tratar aqui, que eu vou fazer um comentário, ele tem 5.200 visualizações. O canal desse irmão foi criado no dia 7 de agosto de 2019. Total de visualizações do canal, 1.775.192 visualizações. O título do vídeo é Escândalo na Assembleia de Deus Pernambuco, CGADB e uma Dene são acionadas. Por que eu trouxe esse assunto aqui? Eu achei muito conveniente esse comentário que o irmão fez e eu quero associar esse comentário com algumas tentativas de negociações
no decorrer da história, desde lá no Antigo Testamento, desde lá do século XVI, no contexto da Reforma Protestante, e até agora, recentemente, lá na Igreja Universal na Angola. Então, eu vou fazer um paralelo dessas tentativas de negociações de forma sigilosa interna. Esse irmão Silvio, ele faz parte do grupo daqueles irmãos que não concordam com a forma com que a igreja, a Assembleia de Deus em Pernambuco, Recife, vem sendo administrada. Então ele se queixa de escândalos, no caso, ocultação de 12 milhões de reais, mentiras e bens adquiridos de forma duvidosa em relação à gestão da igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco, na pessoa do pastor Ailton José Alves. Ok, o que ele fez? Ele, incomodado com isso, o irmão Silvio Moura da Silva, ele entrou em contato com a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pela qual a Assembleia de Deus do Recife filiada. Ok, ele entrou em contato por telefone e ele foi atendido pelo pastor Roberto. O pastor Roberto não falou o sobrenome. Então o irmão Silvio perguntou se a CGADB estava sabendo do escândalo que estava ocorrendo no estado de Pernambuco. O pastor Roberto perguntou qual escândalo. Então o irmão Silvio informou que estava acontecendo ocultação de fortuna, provas robustas que o gestor mentiu e por isso ele estava procurando alguém que se interessasse pela causa da Assembleia de Deus lá em Pernambuco e que essa pessoa trouxesse, esse órgão trouxesse a devida punição, uma vez que o mesmo não reúne condições de tocar a obra lá na Assembleia de Deus. O pastor Roberto, da CGADB, informou que o órgão, a CGADB, não trata exclusivamente desses problemas e orientou que os insatisfeitos acionassem a Convenção Regional, no caso, a UMADENE, a União de Ministros das Assembleias de Deus do Nordeste. O que o irmão Silvio fez? Ele entrou em contato com a UMADENE, que tem sede lá na Paraíba, que é a União de Ministros das Assembleias de Deus do Nordeste, informou o problema e solicitou o descredenciamento, uma punição para o pastor Ailton José. E aí o que o pastor Wilson disse para ele? Que não era atribuição, que a UMADENE não pune os ministros. Então, o irmão Silvio perguntou, então quem que pune? Ele quis dizer, quem que responde, quem que resolve esse tipo de problema? Então, o irmão Wilson, da UMADENE, informou que o órgão primeiro recebe uma denúncia e que a convenção local de onde está tendo o problema, é que resolveria o problema. Qual que é a convenção local? É a CONADEP. Quem é o presidente? Ailton José. O problema será resolvido? Silvana, o que você quer dizer com isso? De problemas internos, a passagem de Paulo, falando que tem que resolver os problemas internos. Vou repetir. Vocês acham que esses irmãos fizeram as denúncias, acordaram um belo dia, eu vou fazer uma denúncia. Vocês acreditam mesmo que eles nunca foram para o gabinete, nunca tentaram uma entrevista, uma conversa? Vocês viram como que funciona a tentativa de resolver o problema internamente de forma sigilosa? Esses irmãos não foram para a internet, para a mídia, num primeiro momento. Eles tentaram. Tentaram conversar. E o que acontece? Não quiseram ouvir. Depois que o assunto vaza, depois que a pessoa perde a paciência, porque é ser humano, se pega num momento de fraqueza, aí já era. Então, meus queridos, houve sim tentativa, continua ocorrendo tentativa de se resolver o problema, só que não é conveniente para muita gente mexer com isso. O vídeo do irmão Silvio, dizendo que a CGADB e a UMADENE foram acionadas, fez-me lembrar
daquela passagem de Roboão, que eu já falei em outro vídeo aqui, no contexto de Salomão, quando Salomão morreu, o seu filho Roboão sobe ao trono do reino de Israel e o povo o procurou, né, um mandato novo, tal, vamos lá negociar. Então, Roboão, seu pai foi muito pesado com a gente, pegou pesado, questão da construção do templo, oprimiu muito a gente veio aqui, né, conversar com você, fechar um acordo para que você pegue mais leve, né, com a gente já vem sofrendo, tal. Roboão, por sua vez, ao invés de ouvir os conselhos dos homens mais idôneos, ele optou por ouvir conselhos de seus jovens amigos, que disseram, seu pai pegou pesado? Pegue muito mais. Então ele foi lá dar o feedback pro povo. É o seguinte, meu pai pegou pesado, eu vou pegar mais pesado ainda. E aí o que aconteceu? Uma revolta popular. O povo se rebelou contra o seu reinado, o reino foi dividido. E ele acabou ficando, ele perdeu 10 tribos. Então o reino foi dividido, reino do norte, reino de Israel, reino do sul, reino de Judá. Entenderam aí a consequência de não ouvir o povo? Não dá um crédito, não tem a humildade de ouvir, trata como reles, como se o bando de gente burra que não sabe o que está falando. Entenderam as consequências? Então, é aquela frase do Augusto Cury. O inteligente aprende com os seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Vai lá, seja humilde, escuta as queixas. Tem gente que fala demais? Tem. Mas no meio daqueles que falam demais, tem verdades que precisam ser ouvidas e tratadas. Tá, Silvana, você falou que ia falar de várias tentativas de negociações no decorrer da história. Ok, isso aí se deu, o caso de Roboão, lá no Antigo Testamento. Aí vamos trazer aqui, para o tempo presente, para a nossa realidade. Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Vocês sabem que no final da década de 70, ela foi fundada aqui no Brasil, aí ela foi se expandindo, chegou em Angola. Muitos problemas administrativos, aquelas coisas que não ornavam com a Bíblia. Então, a ala da IUR de Angolana procurou a ala brasileira responsável pela igreja lá em Angola. Elaboraram um manifesto, colocando os pontos, as coisas, os equívocos, os erros, a insatisfação deles. Entregaram, protocolaram, nem sequer leram e ainda disseram que Deus não conversa com o diabo. Menosprezaram, mais uma vez, o povo burro não sabe o que está falando. O que aconteceu? Perderam a liderança da IURD em Angola. A ala brasileira não é mais responsável pela Igreja Universal em Angola. A justiça passou a administração de todas as igrejas universais em Angola para a ala angolana. Mais um exemplo. Vamos relembrar a frase: o inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. E agora, para terminar, vamos voltar lá para o século XVI? Reforma protestante, Martim Lutero, lembrando que ele não queria romper com a igreja. Ele procurou, ele reivindicou reparos de alguns erros e equívocos da igreja. E veja bem, a audácia de Lutero. Diferente de hoje, o poder da igreja, ela abrangia todas as esferas da sociedade, não somente a esfera religiosa, economia, cultura, tudo a igreja estava ali liderando. O alto clero não deu ouvidos às solicitações, às reivindicações de Lutero, antes empreendeu perseguições. E qual foi a consequência? O maior cisma religioso da história. A origem do movimento protestante. E os impactos, da reforma protestante podem ser vistos até hoje na sociedade do século XXI, com benefícios políticos, econômicos
e éticos. Não menosprezem os mais fracos, o povo. Se exemplo fosse bom, não dava, vendia, né? Trouxe aqui 3 exemplos de Roboão, da Iurde, lá em Angola, e de Lutero. O clero, a Igreja Católica, não acataram as queixas do povo, menosprezaram, não deram atenção. E as consequências foram marcantes até o dia de hoje. Aí você vai escolher se você quer ser inteligente ou sábio, quer aprender com os seus erros ou com os erros dos outros. Antes de Lutero, muitos anos antes, já existiam cristãos insatisfeitos. Eles tentaram executar uma reforma cristã, mas a propagação das informações naquele contexto era bem difícil, porque não existia a imprensa, a divulgação das informações. Então eles foram perseguidos, muitos morreram e a reforma cristã não empreendeu êxito esperado, né? O êxito que eles esperavam. Então, gente, esse pré-reformador, bem antes de Lutero, muitos anos antes, que também pretendia executar uma reforma cristã, insatisfeito com os abusos da igreja, ele foi morto, ele foi condenado por heresia em 1415 pelo Concílio de Constança. Então, antes da sentença dele ser realizada, sabe o que ele afirmou? Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos, um cisne surgirá que vocês serão incapazes de cozer ou assar. Ele falou isso em 1415, o que ocorreu em 1517, 100 anos depois. A Reforma Protestante, as 95 teses de Martinho Lutero, pregadas na igreja de Wittenberg. Esses gansos, hoje, são queimados não de forma literal, mas são tratados como rebeldes, como insatisfeitos, como arruaceiros. Esses pequenos gansos que estão brigando não por posição, e sim condenando os escândalos, os abusos das instituições religiosas, estão sendo queimados. Mas eu vou utilizar das palavras de João Hus hoje, em 2020. Continuem agindo assim. Não publiquem nenhuma nota. Tratem o povo como reles, como pessoas neófitas. Continuem achando que vocês estão acima do bem e do mal. Continuem achando que vocês estão inatingíveis. Continuem achando que o modelo episcopal de governo eclesiástico vai se sustentar para sempre. Queime um ganso, mas daqui a 100 anos, um cisne surgirá e vocês serão incapazes de cozer ou assar esse cisne. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal.